Olá, mais uma vez aqui falando a respeito do nosso projeto do Mente Bíblica, nessa série de temperamentos controlados de Tim LaHaye, né? Nós estamos fazendo um devocional criativo baseado no livro, né, do Temperamentos Transformados, esse livro que eu já li algumas vezes e todas as vezes que eu leio eu me deparo assim, com a necessidade de observar ainda mais a respeito do meu comportamento, do meu temperamento, para agradar ao meu Senhor. Então é um livro que sempre nos traz à memória aquilo que a gente precisa ainda adaptar, aquilo que a gente precisa transformar, permitir ser transformado de verdade pelo Espírito Santo, para que possa ser utilizado para o reino e para a glória de Deus. E hoje nós vamos fazer o devocional criativo sobre o colérico, né? A gente vai ver sobre o personagem Paulo. Então aqui já as figuras de recorte, já recortei, né? Já comecei a recortar. Deixei uma aqui que é para orientar, né? Algumas pessoas me perguntam, mas como é que a gente recorta, em que momento? Então, o recorte, ele é feito após a leitura do seu texto, você lê o texto, a sua folha de recorte, deixa eu mostrar aqui, a minha já está recortada, né? Porque eu já retirei, mas a sua folha de recorte vai no PDF lá, no WhatsApp ou no Telegram, você consegue, e aí você imprime do tamanho que você quiser. Aqui eu imprimi 2 folhas numa folha só, né, para ficar no tamanho mais adequado para a minha Bíblia. Se você quiser imprimir num tamanho maior também, na folha inteira, né, não tem problema. Essa aqui, ó, é metade de uma folha A4. Eu imprimi na folha papel fotográfico 180. É importante que seja numa folha, impressão numa folha com uma gramatura um pouquinho maior do que a folha de chamequinho, né, a folha de ofício comum, porque na hora de você recortar ela fica mais bonitinha, o acabamento, e também na hora de colar, quando você passa a cola, não vai ficar muito molhado, muito manchado o seu papel. Então, é interessante ser um material um pouquinho, uma gramatura um pouquinho maior, aí, né, de 120, 180, eu imprimo mais de 180, para poder ficar, na verdade, essa aqui é 140, a que eu imprimi, para poder ficar um pouquinho mais grossa, né? E aí você vai recortar. A parte do recorte, como ela vem depois da leitura, deixa eu tirar aqui minha caneta bonita. A parte do recorte, como ela vem depois da leitura, é interessante que você faça respirando e conversando com Deus, né? Então, conversa com Deus sobre o texto. Olha, Senhor, eu vou nesse momento conversar com o Senhor sobre o temperamento colérico e eu quero aprender. Mesmo que você não se identifique como um colérico, é importante você entender os coléricos para você ter misericórdia quando encontrar com, saber lidar com isso, saber orientar também, né? Saber não fazer julgamentos em relação ao temperamento, ao comportamento das pessoas. Então, nós não estamos aqui para julgar ninguém, e nem esse livro, nem esse estudo é para ficar apontando para alguém, né? Ou para ficar identificando os erros e acertos. Não é jogo de 7 erros, mas é para que a gente consiga identificar em nós mesmos os nossos temperamentos e identificar também nas outras pessoas para ajudá-las, para orientá-las, né, naquilo que o Senhor tem para a vida delas também de melhor, para que elas possam também alcançar aí um temperamento transformado. Então, quando você for cortar, lembre de que a tesoura ela fica para frente, a tesoura não desenha, então não adianta você ficar fazendo muita curva, porque ela não é um lápis, né, para fazer desenho, a tesoura tem o seu papel definido que é cortar. Então ela aponta para frente, abre, fecha e corta. E o papel é que vai fazer as voltinhas, tá? Então você vai cortando, ó, e o papel é que vai rodando, ó, certo? Então você roda aí o papelzinho, peraí, e a tesoura fica só abrindo e fechando. E quando ela abre e fecha, quando ela abrir, você respira. Quando ela fechar, você expira. E para ajudar a sincronizar, eu sempre ensino a fazer a tesoura sou eu. Então você abre, fala a tesoura sou eu. A tesoura sou eu. Por quê? Porque o meu papel é só entender nessa conversa o que Deus tem para dizer para mim, né? Eu não tenho que desenhar a conversa, eu não tenho que moldar a conversa, eu tenho que esperar o meu Senhor conversar comigo e entender o que Ele tem para mim, certo? Então eu faço perguntas, trago à memória o que eu já sei a respeito do texto, né? E verifico, leio de novo com calma, tento lembrar das informações que tem nele. Aí, esse é o meu papel. Mas orientar, dizer o que tem para hoje, né? Qual é a conversa que tem para hoje, qual é o tom da conversa de hoje. Isso é orientação do Espírito Santo, né? Então, a tesoura sou eu. Eu preciso só seguir reto e concentrado no que eu preciso fazer, certo? E aí você recorta. Aqui a figura já estava solta, né? Essas flores já estavam soltas de todas as outras. Na sua folha inteira, você, antes de começar a recortar tão detalhadamente assim o recorte da sua imagem, primeiro solta
a imagem, tá? Solta a figura que você vai cortar e depois você vem fazendo os detalhes dela, do recorte dela, tá bom? Isso também trabalha a nossa mente ansiosa, né, de já ter resposta. Então, você pega, deixa eu pegar aqui, ó, você tem a folha inteira, ao invés de você recortar, né, a folha inteira direto, você vai recortar. Então, ó, vou pegar essa florzinha aqui do canto. Eu vou soltar ela primeiro, tá? Aqui, ó. Vou soltar. Deixa eu mostrar aqui desse lado. Ó. Certo? Soltei. E depois, ou ela solta, é que eu vou fazer o recorte dos detalhes dela. Tá bom? Isso também trabalha a ansiedade, né? Calma, vai com calma, respira. Tá bom? Ó. Eu recorto deixando uma bordinha branca. Que a folha da nossa Bíblia é branca, então nem aparece, né? Aqui, ó. Certo? Fica uma bordinha branca aqui em volta. Que eu acho bonitinho aqui pra cá. Pronto. Certo? Isso. Então, solta a imagem e depois você recorta, tá? E aí aqui tem as figuras. Eu recortei todas, mas não necessariamente a gente vai usar todas, porque depende do nosso aqui, da nossa conversa, ok? Bem, hoje, como é sobre o colérico, além disso, né, além das figuras, eu vou usar canetinha. Hoje eu vou usar amarela e laranja. Essa canetinha aqui, ó, a canetinha que eu comprei na Shopee, né? Ela vem com outras canetinhas, ela vem assim, ó, estojinho com a canetinha, com as canetinhas, tá? Não tem uma marca, gente, tá? Aquelas marcas, né, chinesa, japonesa ou coreana, não sei. Ela vem e ela é muito boa porque ela não mancha atrás, então ela é bem clarinha. Ela tem, já mostrei aqui da outra vez, né? Não vou mostrar de novo. Ela tem duas pontas, uma ponta mais fina e a outra ponta chanfrada. Então, e é muito bom de escrever, tá? Eu vou marcar o texto com ela, vou fazer os detalhes com as canetas coloridas, caneta comum, né? Uma caneta comum, eu vou escrever também. E as figuras, as imagens, tá ok? Tem aqui a de Paulo, lá na sua folha, tem separadinho a imagem de Paulo, né? Figura de Paulo e todas as figuras relacionadas ao colérico. Você usa conforme eu vou usando aqui ou fique à vontade para usar aí a que você identificar melhor, tá ok? Hoje é sobre colérico e é sobre Paulo, que a gente vai ler. A gente vai fazer o devocional em Atos 21. Aqui, ó, nas figuras, tem os textos bíblicos, tá? Então, tem aqui os textos bíblicos. São diversos textos bíblicos. Eu vou fazer no Atos 21, de 1 a 16, que é o que me marcou mais ao estudar sobre o colérico, tá? Mas você pode ler os outros e pode fazer todos os outros, ou pode escolher um outro desse e fazer, ou pode escolher um outro texto de Paulo também, né? E fazer aí o seu devocional, ok? Eu vou fazer nesse, eu vou colar ele aqui em cima, os textos bíblicos, como é do 21 até o 42. Eu vou fazer uma página toda marcada, porque ela toda aqui, ó, até aqui o 40. Então eu vou fazer uma página toda marcada do colérico, tá? Aqui, e por aqui. Vou pôr as flores, ó, aqui atrás, né? Talvez assim. Eu tenho os quadros aqui com os textos que a gente vai ver. Farei um aqui, o outro na outra página, ou aqui, outra aqui. E aí tem as características do colérico aqui, ó. Autoconfiança, obstinação, que a gente vai falar. Tá aqui. Ó, essa menina aqui, aqui. Deixa eu ver se a outra página chega pra cá, pra você ver. Mais ou menos a disposição do meu aqui, como vai ficar, tá? Assim, ó.
Eu vou usar todos, gente. Só não vou usar o planejado organizado aqui, né? Que é a menina que postou tudo, tá? Vou usar mais ou menos todos. Vou fazer a página marcadona. Vou destacar só o texto de Atos 21, tá bom? Então, todo o texto. O texto você vai ler com calma. O texto, né? Eu não vou ler porque senão o vídeo fica muito longo aqui. Você vai ler o texto com calma. Mas o texto fala a respeito de Paulo quando ele decide, né? Por conta própria, sem orientação de Deus, sem que Deus mandasse, sem que Deus determinasse, ele decide ir para Jerusalém. E ele é orientado pelas pessoas, né, que estão junto com ele. Ele é repreendido, ele é orientado a não ir para lá. É um profeta, né, chega perto dele, tira o cinto Ágabo, né, tira o cinto de Paulo, amarra ele, bate nele, né, e tudo, e diz que isso vai acontecer com ele se ele for para lá. Mas ele mesmo assim ele fica determinado, obstinado, na verdade, que a gente vai ver que determinado é diferente de obstinado. Ele fica obstinado a ir até Jerusalém, e ele vai, ele padece, ele sofre, passa por muita dificuldade lá em Jerusalém, que, na verdade, com certeza, os planos de Deus, né, a gente vai ver aqui nos textos, que os planos de Deus não eram que ele passasse por toda essa dificuldade, por toda essa luta, ou que o ministério dele fosse reduzido por conta dessa teimosia dele de ir para um lugar onde Deus disse para não ir. Mas essa é uma atitude do colérico, né, que a gente tem que ter cuidado, que mesmo, às vezes, tendo a certeza de que vai fazer a coisa certa, faz do jeito errado, né? Porque não pensa, porque não escuta, por causa essa obstinação que o colérico tem quando coloca uma coisa para fazer, ele vai fazer de qualquer jeito, a trancos e barrancos, ele não refaz os planos, né? Ele não faz uma releitura da sua caminhada. Então essa obstinação, que a gente chama normalmente de cabeça dura, né? A pessoa cabeça dura, faz o colérico conseguir os seus alvos, os seus objetivos, mas conseguir de uma forma muito dolorosa, né? Quando ele é orientado, transformado pelo Espírito Santo, essa obstinação é transformada numa determinação que é positiva, que vai fazê-lo, tudo aquilo que o colérico se propõe a fazer, ele conclui. Ele, diferente, né, do que a gente viu no temperamento do outro vídeo, que eu esqueci o nome, que foi o de Pedro, foi o sanguíneo, né? O sanguíneo, diferente do sanguíneo, que a gente viu no vídeo passado, o colérico, quando se propõe a fazer alguma coisa, ele vai até o fim, né? Ele vai até o fim. Ele não mede esforços para concluir. O sanguíneo, ele começa com muita empolgação, mas ele desanima no primeiro obstáculo que tiver, na primeira espera que tiver que acontecer, ele vai desanimando. Mas o colérico não. O colérico vai até o fim. Então, a gente vai ler aqui alguns dos textos e a gente vai perceber assim, as características desse colérico, né? Então, a gente vai falar sobre Paulo. Primeiro eu vou marcar o texto todo, vou tirar aqui tudo. Já mostrei para você como é que vai ficar. Mais ou menos, né? Como vai ficar, porque depois, conforme vai fazendo, de repente acaba mudando também. Vou fazer toda a parte do fundo, tá? A minha parte do fundo vai ser com caneta clara, amarelo, aqui, ó. Aonde não é o texto. Certo? E vou pintar. Me perguntaram assim, você pinta de canetinha e não rasga? Não, não rasga. Mas você tem que pintar com cuidado, com calma, com paciência. E a canetinha, pintar com canetinha, riscar com uma canetinha, tá? Vou botar aqui a folhinha de rascunho aqui embaixo, para poder pintar. Ó, aqui. Tá? Então é sempre, ó, movimento para cima. E você não evita de passar onde já passou, para não ficar muito molhado. Então, tá? É sempre riscos, ó. Vai preenchendo os espaços. Por isso que eu consigo pintar com a canetinha, não rasga, tá? Vou pintar aqui. Se for aquela piloto mais gordinha, né? Você risca menos a folha. Ela deixa mais úmida, porque tem mais álcool. Mas ela, você risca menos a folha, ó. Tá vendo? Pintei, ó. Tá vendo? Aparece pouco atrás. Eu vou pintar aqui também todo o texto. Só vai ficar branquinho o texto que é a minha referência do devocional criativo, tá? Esse é de verdade o Bible Journey, porque Bible Journey você pinta, faz a arte na Bíblia, né? Direto, não é a colagem igual a gente faz aqui, tá? Bible Journey é escrita direto na Bíblia, como se fosse seu diário, né? Pintei aqui, aí vou fazer outra marquinha embaixo aqui, deixa eu aplicar, ó.
Eu vou pintar. Essa daqui, na verdade, como não tem texto, eu vou pintar de laranja. Ó. Adiantei aqui, ó, fiz as marcações. Agora eu vou pegar a caneta preta. Aí. Pegar a caneta preta, eu uso a marca CD, mas você pode pegar a caneta preta comum mesmo. Vou pegar a parte fina aqui, ó, e vou fazer o contorno dessas linhas. Só isso. Deixa eu fazer aqui. Só fazer o contorno, tá? Não precisa nem ser muito certinho, tá? Que fica essas fora assim um pouquinho também, fica bonitinho. Vou pegar, vou fazer um quadrado, um retângulo, né? Pintar outro retângulo. Só para fazer os detalhes de decoração, tá? Ó. Aqui, ó, fazer círculo. Aqui. Retângulo. Fazer a mesma coisa do lado de cá. Aí essa caneta, a gente, já marca, tá? Ó, ela deixa marquinhas mesmo, tá? Por isso que eu boto papel atrás. Se não quiser fazer, não precisa fazer, tá bom? Eu gosto de detalhes, né? Pronto. Certo? Olha que base bonita, gente. Adoro. Agora, o texto destacado. Eu vou marcar algumas partes do texto, né? Vamos colar o Paulo aqui, ó. O Paulo vai ficar aqui. Não precisa pôr muita cola, tá? Pronto. E todas as referências de texto aqui dele, que a gente vai usar. Não vou passar cola toda, vou colar as flores. Então, vou botar aqui. As florezinhas. Vamos lá. Aqui.
na folha de recorte tem vários tipos de flores, né? Se você não quiser usar essa, usa outra lá, tá bom? Fica à vontade. Bem, vamos ao texto, que é a parte mais importante aqui. Paulo, o colérico, ele tem a característica natural de ser líder, né? Eu vou colocar aqui, ó. Ele tem uma autoconfiança, obstinação, determinação, intolerância, crueldade, frieza. Essas características são, na verdade, características defeituosas do colérico, que na medida em que ele se permite ser usado por Deus, ser transformado por Deus, tudo isso é transformado numa qualidade, né, positiva, uma característica positiva para exercer o reino, na obra do reino. A gente consegue ver Paulo, o apóstolo Paulo, como um grande homem que fez o evangelho avançar, né, fez o evangelho crescer. No entanto, Paulo, até que ele chegue à sua maturidade, né, Paulo ele começa como um cristão fervoroso, como ele era um judeu fervoroso. Ele fazia a perseguição dos cristãos não porque ele acreditava, não porque ele era simplesmente um homem mau, não, mas porque ele acreditava que isso era o certo a fazer. E quando o colérico se coloca numa condição de fazer o que é certo, ele às vezes faz o que é certo de uma forma errada, né? É aquela pessoa que em determinado momento ela fala a sinceridade machucando o outro e não consegue perceber que a sinceridade dela poderia ser dita de uma outra forma, né? Sem machucar aquela pessoa. Ela não tem esse cuidado. E exatamente por ter uma característica de pessoa solitária, né? De viver bem sozinho, que o colérico não se incomoda das pessoas não gostarem de estar perto dele, né? O colérico, apesar de ele ter uma facilidade muito grande de liderar, por causa dessa determinação, ele não é uma pessoa muito fácil de se lidar, né? E ele vive bem sozinho, ele caminha bem sozinho, até porque também ele tem a característica de fazer e executar com perfeição. Então ele dificilmente delega as funções, né, ou as tarefas para outra pessoa, porque ele quer certificar de que aquilo vai dar certo, que aquilo vai terminar como ele planejou. Então ele vive bem uma característica solitária. Paulo, ele passa por algumas pessoas e ele até consegue ter essa característica mais solidária, né? Mais amável com as pessoas, mas vê que Paulo, ele caminha e vai deixando as pessoas para trás com muita facilidade, né? Haja vista o que João Marcos, da impaciência dele com João Marcos, que acabou fazendo com que se dividisse ali o trabalho missionário. E há quem diga assim, o trabalho missionário dividiu e avançou. Só que Deus, ele não precisa das nossas falhas, né? Deus não precisa dos nossos atropelamentos, dos nossos comportamentos desqualificados para qualificar a sua obra. Então Deus não precisa que a gente atropele todo mundo. Teve divisão ali, teve racha, teve briga, mas pelo menos se multiplicou. Não, Deus não faz assim, né? Deus não está onde está a briga, onde está o rancor, onde está a raiva, onde está a discórdia. Deus não precisa do pecado para fazer o bem, né? Então, Paulo poderia ter se dividido, o trabalho missionário poderia ter se multiplicado, ter se dividido sem esse atrito, se Paulo naquele momento se permitisse ser controlado pelo Espírito Santo. E, na verdade, ele não foi. O temperamento colérico dele fez com que ele fosse um solitário capaz de achar que fazia as coisas sozinho. Então, não com ele eu não vou, eu vou seguir por aqui sozinho, né? Então, essa é uma característica que os coléricos precisam tomar cuidado, que é a facilidade em ser solitário. Vou botar aqui, ó, cuidado com a facilidade em ser solitário. A obra de Deus é coletiva, né? E na medida que a obra de Deus é coletiva, a gente tem que ter muito cuidado e muito zelo, sim, com as pessoas que estão à nossa volta. O colérico, ele tem uma facilidade, uma aspereza, né? Uma crueldade. Eu vou colar até esses espinhozinhos aqui, ó, para lembrar que ele é um solitário porque ele é muito áspero. É uma pessoa áspera. É uma pessoa capaz de ir da crueldade, né? Do sarcasmo e a crueldade com muita facilidade. E aí, tá por cima mesmo. E aí, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Muito cuidado. A delicadeza. E aí fiz aqui, ó, os cactos, né? Colei, fiz as carinhas tristes, porque é pra gente realmente tomar cuidado com essa questão, né, de se acostumar a ser solitário. Deus viu que não era bom que o homem estivesse só, e essa característica de não querer agradar
fazer as coisas para agradar é até interessante, é até produtiva na obra de Deus, né? Não fazer as coisas para agradar aos homens, mas agradar a Deus acima de todas as coisas. Mas a gente precisa ser uma pessoa agradável para as pessoas, porque é uma das manifestações onde as pessoas verão a glória de Deus, é a gente ser como Ele, né? E a gente não consegue perceber em nenhum momento Jesus sendo uma pessoa áspera ou desejando ser solitário na caminhada. O próprio serviço cristão, muitas das vezes, nos leva a uma solitude, a momentos em que a gente precisa caminhar sozinho, as pessoas não compreendem, principalmente quando a gente exerce um ministério, né, na casa do Pai. A gente muitas das vezes precisa ter um relacionamento somente com Deus em algumas questões, não dá para compartilhar tudo com todos, mas na caminhada cristã o processo precisa acontecer em comunhão, em relacionamento com o próximo de forma saudável. Então a gente realmente, o colérico principalmente, que tem essa característica de gostar da solidão, de ser solitário, precisa tomar muito cuidado e precisa pedir a Deus para que treine, para que transforme, através do Espírito Santo, transforme essa condição. E há outras condições, então, aqui, que a gente vai marcar, de acontecimentos do texto, aqui de Atos 21, que diz que, aqui no versículo, deixa eu achar... Olha, no versículo 4 diz assim: encontrando os discípulos dali, ficamos com eles 7 dias. Eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas quando terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos nossa viagem. Todos os discípulos, com suas mulheres e filhos, nos acompanharam até fora da cidade e ali na praia nos ajoelhamos e oramos. Depois de nos despedirmos, embarcamos e eles voltaram para casa. Demos prosseguimento à nossa viagem, partindo de Tiro e aportamos em Ptolemaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia, ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo, dessa maneira os judeus amarrarão o dono desse cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Olha a obstinação, vou marcar aqui, né? Recomendava o versículo 4, vou marcar. Quando todas as pessoas, não era qualquer pessoa, né? Não era qualquer pessoa que estava dizendo para Paulo que não era para ir por ali. Eram pessoas comprometidas com Deus, pessoas de referência da parte de Deus. Mesmo assim, Paulo vai, né? Paulo segue a viagem, dá prosseguimento à viagem e ainda diz, né? Como é que vocês vão me dissuadir? Eu vou assim mesmo, estou pronto a morrer em Jerusalém. A proposta de Deus não era que Paulo fosse para lá, né? Então, que Paulo morresse em Jerusalém. A proposta de Deus era que Paulo anunciasse aos gentios e não aos judeus. Não era a missão de Paulo anunciar aos judeus, era a missão de Paulo anunciar aos gentios. Então, quando a gente, muitas das vezes, por causa da nossa obstinação, a gente faz a coisa certa, mas do jeito errado. Deus está dizendo para a gente: não vai por ali, mas a gente colocou na cabeça ir por ali. Pode ter todos os sinais de Deus, que reconhecidamente de Deus, a gente insiste em seguir pelo caminho contrário, em seguir pela nossa própria obstinação. Nós somos teimosos, né? Muitas das vezes. Deus diz: não vai, não faz, e a gente continua indo. O colérico tem essa obstinação que luta contra a essa obediência a Deus. Então, o colérico ele tem dificuldade de se manter em concentração para momentos devocionais, por exemplo, de momentos de reflexão, de esperar Deus falar. É muito difícil para um colérico se concentrar, ouvir, estudar, né? Por incrível que pareça, Paulo ensinava mais do que aprendia. Paulo aparece pregando todas as vezes, ensinando todas as vezes, mas para um colérico é muito difícil ele ficar sentado ouvindo, aprendendo, né? Ele precisa estar produzindo, em alta produção. É característica do colérico ser uma pessoa muito produtiva. Então ele precisa muito estar em produção. Então esse momento de letargia, esse momento de ressignificação dos acontecimentos é um momento muito complexo uma atitude muito complexa para o colérico. E o colérico que não entende que precisa ser transformado pelo Espírito Santo de Deus, ele não percebe Deus querendo trabalhar exatamente nessa área na vida do colérico. Então é necessário ter uma atenção específica para isso. O quão teimoso você é, o quão teimoso você tem sido. O caminho podia ser mais fácil se a sua teimosia não te fizesse ser desobediente a Deus, né? Então o temperamento transformado vai transformar
essa obstinação numa determinação. Obstinação é pecado, determinação não. Determinação não é pecado, mas obstinação é pecado, porque obstinação é dureza no coração, é teimosia, né? E Deus não gosta dos teimosos. Deus não aprova uma atitude feita em teimosia, por mais correta que ela seja. É óbvio que no final da história de Paulo, Deus transforma tudo aquilo, faz Paulo chegar aonde talvez ninguém mais chegaria, né? Paulo pregou para o alto escalão ali da sociedade romana, e de repente ninguém mais conseguiria chegar lá. Só que é exatamente como aconteceu, como eu falei, quando aconteceu com João Marcos. Deus não precisa do nosso erro para fazer os planos dele acontecerem. Então talvez aconteceria, talvez não, com certeza aconteceria, mas aconteceria da forma correta, aonde Paulo seria cuidado, não precisaria passar por tanta dificuldade quando ele passou indo para Jerusalém. A história se desenvolve e Paulo tem toda a dificuldade da viagem, né? Uma viagem turbulenta. E a teimosia de Paulo faz até a viagem ser turbulenta para quem estava à volta dele também. Agora, em contrapartida, ele tem uma autoconfiança tão grande, o colérico, que muitas das vezes essa autoconfiança desponta da fé. Não tem a ver com a fé, tem a ver com autoconfiança, confiar em si mesmo. E aí é preocupante e alarmante também, porque vou colocar esse aqui, ó, das mãozinhas. Vou colocar esse das mãozinhas aqui, ó. Porque muitas das vezes o colérico acredita de verdade que ele vai ser capaz de resolver todas as questões pelo seu próprio esforço, pelo seu próprio mérito. Dificilmente um colérico para perguntar para Deus o que fazer, né? E às vezes ele até pergunta, mas ele não espera a resposta. Ele tem dificuldade de esperar a resposta. O colérico transformado pergunta para Deus, né, o que fazer. Veja que Paulo, no capítulo 21 aqui que a gente leu, e que você vai ler depois, o 21, 22, como as referências que estão aqui, Paulo, ele segue ouvindo as pessoas falando, mas ele não tem aqui no texto em nenhum momento Paulo parando para perguntar para Deus o que Deus quer. Senhor, as pessoas estão dizendo para eu não ir, isso está ficando estranho, né? É um profeta seu, é uma casa repleta de profetisas, de pessoas de referência do Senhor, servos do Senhor, comprometidos com o Senhor, dizendo para eu não ir, pessoas sofrendo para eu não ir. É no mínimo de se estranhar, né? De perguntar para Deus assim, Senhor, é para ir? Não é para ir? Mas o colérico, ele é tão autoconfiante, né? Ele tem uma autoconfiança tão alta que ele, muitas das vezes, acredita que tudo depende do seu próprio esforço. Tudo vai depender sempre do seu próprio esforço. E aí, que com as suas próprias mãos consegue. Aí a gente tem aqueles servos de Deus que dizem assim, se eu não tivesse pegado para fazer, não teria acontecido. Se eu não tivesse tomado a frente, aquilo não teria acontecido, não teria ocorrido, né? Então, vou botar aqui, ó, autoconfiança. Autoconfiança pode nos levar a atos sem fé. A autoconfiança pode nos levar a atos sem fé. A gente precisa ter muito cuidado. Se eu não tomasse a frente, não aconteceria. Se eu não tivesse chegado na hora, não aconteceria. Como se as coisas só dessem certo se nós estivermos envolvidos com aquelas coisas, com aquilo. Muitas das vezes a obra de Deus não vai ser realizada pelas nossas mãos. Muitas das vezes o próprio Paulo ensina isso para a igreja. Um vai regar, o outro vai plantar, mas quem vai dar o crescimento é Deus. No fim das contas, tudo acontece, tudo ocorre de acordo com a vontade de Deus. Então, eu preciso perguntar para Deus se Ele me quer colhendo, se Ele me quer plantando, se Ele me quer regando, o que Ele quer que eu faça, porque no fim da história a plantação é de Deus, né? A produção é de Deus. Então, eu preciso perguntar para Deus. Essa autodependência de Deus precisa lutar com a nossa autoconfiança, principalmente com o colérico, com as pessoas que são coléricas, né? do temperamento colérico. Precisa diariamente submeter ao domínio de Cristo, à temperança de Cristo, à transformação de Cristo, né? Eu vou marcar aqui também, ó. Do 12 até do 12 ao 14 também aqui, ó, certo? 12 ao 14, e vou bem escrever aqui do lado, ó, vou colocar, tem aqui um quadradinho, deixa eu ver se é esse, ó, vou colar. Não é esse não. É esse aqui. Na verdade é esse aqui, ó. Quem ceder às próprias fraquezas, desculpando-as e mimando a si mesmo, não mudará.
A gente não pode ceder às próprias fraquezas, mimando-a, né? Justificando, eu cresci assim, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Síndrome de Gabriela, não. Quem entende que o Senhor é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos, que o Senhor é capaz de nos transformar à medida da sua glória, à medida dos seus planos, que é capaz de nos usar, não pode aceitar ficar na fraqueza, né? Não pode aceitar ficar sem a ação do Espírito Santo sobre sua vida de transformação, ok? Então não aceite, não ceda. Esse aqui é uma frase do Tim LaHaye, do seu livro, né? Temperamentos Transformados. Eu vou colar aqui. O outro que eu vou colar é esse aqui, que são as considerações, né? Que são as características. Eu vou colar aqui, ó, tá? Nesse espacinho aqui. Que são as características do colérico. Vai sobrar um pedacinho da cabeça aqui do homem para fora aqui, mas eu vou colar aqui, ó. Sim. Tá? Isso. E aí aqui ainda no texto, deixa eu só ver aqui. Quando você lê os textos bíblicos aqui, esses textos da referência, você vai ver que em um determinado momento, Paulo, já perante lá, né, os grandes da sociedade romana, ele é arrogante com uma das pessoas lá. Ele é arrogante. Olha, uma das características também difíceis que o colérico precisa sujeitar a Deus é a característica do sarcasmo, né? A característica da arrogância, do sarcasmo. Como o colérico é uma pessoa muito proativa, ele consegue, ou ele se sente na capacidade de fazer tudo e qualquer coisa que qualquer um faria. E muitas das vezes o sarcasmo do colérico, ele vem de uma forma agressiva para as outras pessoas. Aqui no capítulo 23, né, diz aqui, quando Paulo está diante do Sinédrio, um dos sumos sacerdotes fala com Paulo, e aí Paulo olha fixamente os olhos do Sinédrio e diz: meus irmãos, tenho cumprido meu dever para com Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam perto de Paulo para que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a ira, conforme a lei, mas contra a lei me manda ferir?
Os que estavam perto de Paulo disseram: você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito: não fale mal de uma autoridade do seu povo. Veja que Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e os outros fariseus, bradou no sinédrio: irmão, sou fariseu, filho de fariseu, estou sendo julgado por causa da minha esperança da ressurreição dos mortos. E aí ele começa, antes de entrar na parte do saduceu e do fariseu, veja que ele responde. É claro que ele sabia que aquele homem era o sumo sacerdote por causa das vestes, por causa da característica. Paulo conhecia bem como funcionava um sinédrio, como funcionava um julgamento, quem é que podia falar no julgamento, quem é que tinha voz para mandar determinadas atitudes. Então, Paulo conhecia muito bem aquele ambiente. Então, quando Paulo diz assim, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, né? É porque Paulo está apontando falhas e erros. E o colérico, ele tem essa característica de, ao se sentir acuado, ele perde totalmente a misericórdia pelo outro. E ele ataca, ele devolve. Então, ele é por causa dessa crueldade que o colérico tem. Então, como ele tem muito peso na palavra, ele é muito proativo, ele é muito assertivo, ele é muito determinado, ele é muito autoconfiante, ele tem um peso na palavra que machuca e que fere realmente as pessoas, que ofende as pessoas. E veja que Paulo vai dizer, olha, desculpa, porque a palavra de Deus diz que eu não posso atacar uma autoridade. Me perdoa, ele logo se redime, né? Ele logo se redime. Mas Paulo continua atacando fariseus e saduceus, falando a respeito da sua fé, né? Então ele diz, olha, eu sou fariseu, eu também acredito no que vocês acreditam. Os saduceus não acreditam, então eu também não acredito. Eles jogam um contra o outro, aí na artimanha de fazer anunciar o evangelho, eles jogam um contra o outro. Todo esse desgaste aliás, todo esse desgaste que ele está vivendo é um desgaste desnecessário. Deus não queria que ele ficasse ali naquele confronto. Lembra lá no 21 que Deus mandou avisar para não ir, não vai, deu todos os sinais, não vai para lá, não é lá que você tem que estar. Então todo esse confronto era desnecessário. Paulo não precisaria passar por todo esse confronto, por toda essa guerra. E muitas das vezes, em nome de defender o evangelho, o colérico, ele vai atacar com crueldade as pessoas. E ao invés de apresentar um evangelho que cura, que trata, que derrama misericórdia, ele vai apresentar um evangelho que condena, o evangelho que traz a condenação sobre a cabeça das pessoas, né? E esse não é o propósito do evangelho. O propósito do evangelho é fazer o homem perceber o grande amor de Deus e trazê-lo de volta para perto de Deus, né? Então, o colérico precisa cuidar dessa sua forma cruel. Eu vou colocar aqui, ó. Cadê? Deus te ferirá a parede branqueada. Xinga, né? É um xingamento da época, né? Deus ferirá a parede branqueada. Alguns comentários que eu vi fala que talvez a pessoa a quem Paulo estava se referindo tinha algumas manchas na pele, né? Ou ele estava se referindo mesmo à parede branqueada do sepulcro, né? Falando que ele era bonito por fora, mas por dentro podre, estragado, guardando ossos, né? De túmulos, né? Fechando túmulos. Então, pode ser essa referência. Mas, de qualquer forma, Paulo estava ofendendo ao sumo sacerdote. Aí depois ele diz, eu não sei, que ele não sabia que ele era o sumo sacerdote, né? Usa de dissimulação também para atacar o defeito dos outros. Então, a gente precisa tomar cuidado. Eu vou marcar aqui, ó, a crueldade. Eu vou colocar o alertazinho aqui, ó. Vou colocar o alertazinho. Aqui. Vou pôr crueldade aqui, ó. Crueldade e sarcasmo ferem o objetivo do evangelho. Eu vou fazer aqui que é desse texto aqui, tá? No texto ainda, você vai destacando o que você vai lendo e vai marcando, tá? O que você vai aqui o texto 22, 21, aqui, ó. Eu vou marcar, ó, Atos 22, 21. Olha, o próprio Paulo, quando prega
quando fala, né, a respeito do... Ele chega lá e é jogado de escadaria abaixo, é maltratado, espizinhado. Ele tenta agradar os gentios não, os judeus, fazendo as ofertas lá conforme o povo fala para ele fazer. Olha, faz assim, o povo ficar agradável com você. Ele tenta ser agradável com as pessoas, e aí ele acaba sendo agarrado, né, jogado aqui no versículo 27 em diante, aí do 21. No 22, 21, ele termina a frase dele, ele termina, né, toda a explicação dele de conversão. Ele diz assim: então o Senhor me disse, vá, eu o enviarei para longe aos gentios. Aí, do que eu estou falando aqui o tempo inteiro, né? Se Deus mandou ele para longe, Paulo, você está fazendo o quê aqui junto dos judeus? Só que Paulo é patriota, o colérico, ele é fiel à sua pátria, é fiel à sua família, é fiel à sua instituição. O colérico tem essa característica de ser fiel ali àquele lugar, né? Independente do que ele apresenta, de quem eles são, de como eles são. Ele tem essa característica do ficar fixo ali, né? E defender com todas as garras e propósito ali a sua instituição, a sua corporação. Então, essa é uma característica do colérico. E Paulo, Deus mandou ele, Jesus mandou ele para longe, para ir para junto dos gentios, vai para longe, junto dos gentios. E olha o que Paulo faz. Paulo fica ali em Jerusalém, anunciando com os judeus, participando do culto da celebração com os judeus, e tudo isso acontece. Se nós não obedecemos a Deus, nós temos dificuldade. Eu vou colocar aqui, ó. Seja fiel às ordens de Deus. Seja fiel às ordens de Deus. Seja fiel às ordens de Deus. Muitas das vezes Deus vai contra toda a nossa fidelidade, a nossa corporação, nossa família. Muitas das vezes a gente vai ter que sim deixar a família de lado. E isso não é quebrar o princípio da família ser a instituição que Deus criou. Não, porque se Paulo fosse para outro lugar pregar, anunciar aos gentios como Deus mandou, Deus cuidaria dos judeus, Deus cuidaria deles. Alguém pregaria para os judeus, alguém anunciaria para os judeus. Então Paulo tinha que ir fazer o que precisava ser feito. Nós também precisamos entender que muitas das vezes Deus diz para a gente assim, ó, não é aqui, é em outro lugar. E a gente precisa ir, porque às vezes a gente fica tão apegado, mas Senhor, eu comecei aqui, eu quero mudar aqui, eu quero ver os resultados aqui, eu quero ver as coisas acontecendo aqui. E a gente escuta Deus dizendo para a gente ir para outro lugar, mas a gente não vai. Porque nós somos enraizados, nós somos agarrados, apegados, muito mais apegados às coisas do que às ordens de Deus. E aí, quando a Bíblia diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, tem a ver com amar a Deus acima até mesmo daquilo que nós preservamos como prioridade na nossa vida. Deus precisa estar acima da nossa prioridade. Deus não tem que ser a prioridade, porque quando você tem prioridade, você tem outras coisas também ali que você tem necessidade. Deus tem que estar acima de toda e qualquer prioridade, porque Ele não tem nada, nem comparação com mais nada. Se eu tenho Deus, eu tenho tudo. Eu não tenho mais outras necessidades, eu não tenho mais outras coisas relevantes, importantes, não tem mais nada. Se eu coloco Deus como prioridade, significa que eu tenho coisas, isso não é prioritário, mas é importante. Isso não é, né? Então é como se eu colocasse Deus num patamar, numa plataforma um pouquinho mais elevada e tivesse coisas em volta. Não, Deus está acima de todas as coisas. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, até das suas prioridades. Então, até das suas prioridades. Minha prioridade é minha família. Deus precisa estar acima da sua família. Minha prioridade é o meu emprego. Deus precisa estar acima do seu emprego. A minha prioridade é a minha saúde. Deus precisa estar acima da sua saúde. Porque em determinadas vezes Deus vai dizer assim, olha, vai sem saúde mesmo. Ah, mas fazer isso aqui na obra de Deus está acabando com a minha saúde. Quem é a prioridade? Quem é que está acima da sua prioridade? A minha prioridade é manter a minha saúde. Mas acima da minha prioridade vem obedecer a Deus. Então Ele vai cuidar da saúde. Enquanto eu cuido das coisas dele, Ele cuida das minhas coisas. Né? É a parceria que Ele nos propõe. É a troca do jugo, né? É a troca do fardo. Então, carregando, provando dele, que Ele é manso, suave. E Ele vai nos fazer caminhar. Então, a proposta de Jesus para Paulo era, olha, vai cuidar dos gentios, que eu vou cuidar de Jerusalém que você tanto ama, dos judeus que você tanto ama, do povo que você tanto preserva, eu vou cuidar deles, vai cuidar dos gentios. Mas Paulo fica ali agarrado, e aí acontece tudo o que vai acontecendo com Paulo. Né? Infelizmente aí, é óbvio que no final da história o Senhor é soberano, o plano dele supera, Deus não faz um plano para encaixar as nossas falhas, né? Deus não faz um plano para atender as nossas necessidades, não. Deus tem o plano, e aí esse plano é que se cumpre. E muitas das vezes nós temos o privilégio de participar desse plano, conectando
a nossa participação a esse plano, se nós conectarmos a nossa participação a esse plano em sujeição a ele, nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Agora, se nós sujeitarmos a nossa participação a Deus sem sujeitarmos a obedecê-lo, aí pode ser que seja doloroso, espinhento o caminho, com muitas dores, com muita fragilidade ao longo do caminho, né, com dores desnecessárias, até como foi muitas das dores que o apóstolo Paulo passou, tá? E aí tem esse selo aqui, que diz: Deus que pode usar a ira dos homens para seu louvor, não precisa de nosso pecado para revelar a sua graça. Então, Deus pode usar a ira dos homens para seu louvor. Ele pode usar toda a nossa característica forte, determinante, marcante, para mostrar a glória dele, né? Para louvor dele, para que todos vejam assim como Deus é capaz de nos usar. Aquilo que era nosso defeito se transformar em qualidade, ser usado para anunciar o evangelho. Mas ele não precisa que a gente vá pecando pelo caminho para revelar a glória. Erra aqui para revelar a glória. Se Paulo não fosse desse jeito, se Paulo não tivesse enfrentado lá, todo mundo dizendo para não ir, Paulo não teria anunciado. Pois é, o colérico, ele vai aproveitar, ele vai justificar os seus pequenos delitos com os seus grandes feitos, né? Então, o resultado é o que vale. O processo para o colérico pode ter algumas falhas, mas o resultado é que vale, porque o colérico, como o sanguíneo gosta de aplausos, de holoforte, o colérico, ele certamente vai ser aplaudido, porque ele vai ser sempre bem sucedido, sempre terá grandes feitos. Ele pode fazer o maior estrago no caminho, mas o resultado dele sempre será grandioso, porque ele tem uma característica inata à liderança, ele tem uma característica inata ao sucesso, então o resultado sempre será grandioso. Só que o propósito de Deus não é que a gente vá igual uma avalanche desastrosa, destruindo tudo pelo caminho, para no final as pessoas verem os feitos grandiosos, não. Nós precisamos ser suaves e serenos como Jesus. Jesus, na característica dele, ele passa com toda a sua determinação, com toda a sua força, fazendo toda a sua transformação, mas mudando o cenário para melhor, abençoando as vidas, fazendo as pessoas serem melhores do que elas eram. Ele não destrói ninguém pelo caminho, ele não detona ninguém pelo caminho. Ele tem 12 pecadores à sua volta, pecadores com qualidade, né? Com pecadores com gosto mesmo. Todas as características que nós, seres humanos, temos para desagradar a Deus estavam reunidas ali nos 12, na exemplificação dos 12, porém, pela presença de Deus, eles se tornaram forças propulsoras, os 11, né? Se tornaram forças propulsoras de avanço do Evangelho, de anúncio do Evangelho. O Evangelho só chega até Paulo, porque aqueles 12 homens foram transformando vidas e tocou em Estevão. Estevão tocou, de alguma forma, em Paulo, até que quando Jesus aparece para Paulo, Paulo já está sensibilizado com esse Evangelho. Então, a gente precisa entender que a nossa participação na história da vida das pessoas não é para ser somente uma ação devastadora na vida das pessoas, mas é para ser também manifesto, revelação da graça de Deus na vida das pessoas. Então, esse daqui, eu vou colar aqui, deixa eu ver, aqui no meio, ó. Eu vou colar aqui no meio, porque esse texto aqui não é o que eu vou fazer. Aqui eu vou marcar, ó, porque é texto que tá ali. Tá. O amarelo aqui, ó, eu vou fazer em volta aqui. Agora que eu já marquei, ó. Tá? Aí, aqui também, ó. Certo? Aqui, ó. Aqui é de 23, do 1 ao 5, e depois o 10. Ó. E o 10 aqui do outro lado.
Aí, vou colar esse. Colar esse aqui, 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 ó. Tá? Aqui embaixo. Aqui embaixo eu vou escrever: não funciona. Não funciona fazer algo errado, mesmo com o fim de alcançar um bom objetivo. Aqui, ó. Não funciona fazer algo errado. Mesmo com o fim de alcançar um bom objetivo. Mesmo com o fim de alcançar um bom objetivo. Não abra mão. Não abra mão do que agrada a Deus, nem de obedecer a Deus, né? Porque Deus não se justifica ou não aceita a justificativa do o que vale é fazer a vontade de Deus. Não, o que vale não é fazer a vontade de Deus de qualquer jeito. O que vale é fazer a vontade de Deus sendo obediente e submisso a Ele. É isso que vale, certo? É isso que vale. Eu vou até anotar isso aqui também. Aqui, ó. O que vale é fazer a vontade de Deus em obediência e submissão a Ele, certo? O que vale fazer a vontade de Deus é obediência e submissão a Ele. Não é a todo custo, não é de qualquer forma, certo? É obedecendo a Ele e sendo submisso a Ele. Tem aquela florzinha que eu cortei, vou colar aqui. Cortei para dar o exemplo, né, do corte. Mas vou colar aqui porque ela ficou solta aqui para não perder. Ó, aqui, ó. Eu quero colocar aqui identidade. Vou botar ali temperamento transformado. Temperamento transformado. Certo? E aqui que ele é o colérico, né? Eu não botei. Vou botar aqui, ó, colérico.
colérico, certo? Amém. Que Deus abençoe, que você continue aí fazendo a leitura dos textos, sendo abençoado, né? Por aquilo que o Senhor tem para conversar com você. E se você for um colérico, sabe que todas as suas características podem e devem ser aproveitadas pelo Senhor. Ele não apaga nenhuma de suas características, ele não anula nenhuma das suas características, porque essas características estão na raiz do colérico, o que significa dizer que Deus fez você assim. Só que você precisa ser remanejado, reformulado, para que as suas características e seus atributos se tornem características, ferramentas úteis, ainda mais úteis na obra do Senhor. Sujeite-se ao Senhor, submeta-se ao seu espírito, à ação do seu espírito. Todos nós, né, independente do nosso temperamento, precisamos fazer isso para que sejamos usados para abençoar outras e outras vidas no propósito do Senhor com a nossa própria vida. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Se você não viu o vídeo do Sanguíneo, vai lá. Se você não curtiu aí, não marcou gostei, né? Marca aí também o gostei, curte aí também o vídeo. Compartilha com outras pessoas. Segue a gente também aí no canal para poder, marca e ativa aí para poder saber quando tiver vídeo novo. Entra lá no grupo do WhatsApp para pegar o seu material também, para poder acompanhar, fazer seu próprio devocional. E quando fizer, coloca lá nas redes sociais e marca Mente Bíblica Pris Mota lá nas redes sociais, para que eu possa ver também lá os seus devocionais criativos. Que Deus abençoe, que o Senhor seja com você e com toda a sua família. Amém.